Mas não era fácil, não. Rotina com criança pequena. Aí quem chega, porque aí a segunda rotina é completamente diferente, Nossa. né? Aí você tá lá, casada, com filho pequeno, filho de 1 ano já. 1 ano, 1 ano a cuidando gente de sabe que é um casa. trabalho do caramba. Nossa. E pra mãe é 24 horas. Né? Exige muito tempo. Né? Muito, muito. Pra mãe não muito. tem como largar, né? Não tem. Não, além de exigir tempo, né? Você desgasta, né? Energia durante o dia, né? Não, e à noite, né? Porque eles passam, você deve saber disso, eles passam pelas fases de... Acordar de novo. acordar de noite, eles falam lá que é... Tem uns nomes E lá, quem não né? dorme é a mãe. Então, eu que acordava, porque o marido tinha que trabalhar no outro dia, eu tava em casa. Minha esposa sofre até Não, hoje. na cabeça do meu marido, você tá em casa, então dá pra você dormir a hora que você quiser. Coitado, Não dá. dormir, né? Não dá. Então, então, assim, além disso, estudar pra concurso, pegar conteúdo que eu nunca tinha visto na vida, aprender raciocínio lógico, que é uma matéria difícil pra quem não é de exatas, e não dormir direito, então era difícil. Que é a parte mais difícil, né? O Foi sono muito é um dos difícil. fatores mais importantes pra quem Olha, estuda. tem que querer muito, porque eu pensei em desistir por várias vezes, mas a vontade de querer me fez continuar. E qual que era a sua rotina, Andréia? Só pra eu ter assim, uma noção, porque assim, eu não sei como é que era o seu filho nessa fase. Eu tenho 2. 1 ano, um aninho é uma fase que tá... Não, imagina, porque assim, a minha filha, ela por 1 ano e 6 meses, ela não dormia. Ela não dormia mesmo com refluxo. E o meu filho agora que tá com 3 meses, ele acorda direto. Quem se lasca de verdade é minha esposa. Assim, eu durmo, eu consigo dormir. Minha esposa não Tá dorme. com a cara boa aí, né? Então, qual que era a sua rotina nessa fase, por exemplo, de conciliar ele acordando, cuidando dele, que horas você estudava, revisava, enfim, Tá. como é que era? No começo, eu não estudava durante o dia, eu cuidava dele, e à noite tinham as aulas ao vivo, né? Ficavam gravadas, mas eram gravadas ao vivo ali, a gente participava, podia tirar dúvidas, né? Sim. E Esse aí era do primeiro curso do primeiro preparatório curso, pra que foi onde eu PCSP que conheci você o professor. comprou. Isso. Você comprou, começou a estudar por esse, aí o Diego dava umas aulas de direito Dava aulas lá. lá de direito, criminologia, né? Não, acho que era só penal. Só penal? Acho que era Não, só então era só penal, tá. E legislação também? uma lei ou outra eu peguei. E então, assim, aí eu estudava à noite e ia anotando. E assim, o Pedro, com barulho, e mamãe tá estudando. E aí, amor, pega ele. Aquela coisa. Eu falava, gente, acho que não vai Seu rolar. marido já tava em casa. Já tava em casa, mas mesmo assim, né? E como foi seu... Trabalhei o dia todo, deixa eu ver minha TV aqui. Seu marido sempre te apoiou nessa... Sim, na verdade, assim, quando eu falei que eu queria. Em 2018, quando eu comprei a apostila de banco, beleza, vai lá, estuda. Mas ele nem tinha um. Em 2020, que eu falei, não, eu quero comprar um curso, eu vou estudar agora de verdade. Ele foi lá e comprou pra mim. Então eu falo que ele me apoiou, porque ó, eu não tava trabalhando, nada, não tinha uma renda, e ele Financiou comprou o sonho. pra mim. Ele comprou pra mim. Então, assim, só que ele fala até hoje. Eu achei que não ia dar em nada. Eu achei que você ia estudar 3 meses e ia parar. Porque você sempre começa as coisas e para, sabe? Ele tá com medo de dar certo. E aí deu certo agora. E ele tá super me apoiando mais ainda, né? Ele foi vendo aprovação, Evolução. objetiva, dissertativa. Ele falou, nossa, então... Isso é muito louco. Você Ele foi pega no meu conquistando. pé hoje, você tem que estudar. Você vai passar na prova oral. Agora que ele viu que tá Muito perto, louco, você vai sim. passar. Você conquistou ali a admiração e o apoio ali. É isso. Muito louco. Mas isso mostra também como é importante o apoio de pessoas chaves ali, né? Tipo, Total. o Nem marido, sempre vai ter, né? esposa, Professor, né? você já Sim, falou, nem sim. sempre vai ter. Consegue Mas, isso. gente, o maior motivador tem que ser você mesmo, sabe? Então, Boa. assim, eu passei por várias dificuldades, sim. Dificuldades emocionais. Porque até então, eu não sabia, mas eu tive depressão pós-parto. Eu passei pelo puerpério, mas não acabou em 1 mês. Durou 1 ano, eu ainda tava com aquele sentimento. 1 ano? Caramba. Caramba. Então o Pedro tava com 1 aninho, que foi nessa época que eu comecei a estudar, eu falei, cara, não tô bem. Aí fui na médica, ela diagnosticou com depressão pós-parto. Então ainda, graças a Deus, fiz o tratamento, tô bem. Mas você entende que a mulher passa Até por retomar. diversas, né, até retomar. E aí eu me vi, eu falei, nossa, tô com uma criança pequena, 30 e poucos anos, não tem uma carreira. Meu marido, ele é funcionário público há tantos anos, então ele tem uma carreira, as pessoas, né, vão construindo a sua vida após os 30, né? Já estão há muito tempo. E eu? E aí o Bruno surgiu, vai sair e tal. Comecei a estudar. E aí foi onde... Aí foi nascendo de novo aquela vontade. E eu não ia largar até eu passar, gente. Não ia. Aí Não começou aquele negócio da vocação começou a Foi surgir em vindo. você. Sim. E aí você... Como Eu que acho é? que eu sempre tive essa vocação, né? Agora você assistia, tipo, por exemplo, a filme policial, assim, e aí você Nossa, já vidrava. é muito você bom, se via muito bom. naquela Eu coisa. me vejo. E assim, ajudou muito depois que eu fui pra plataforma do professor Diego. Com tudo, com a trilha, tudo. Fui aprendendo
né, a mentalizar, a pensar. O cérebro, gente, ele pode acabar com a gente, como ele pode fazer a gente, né? Porque muito dos problemas emocionais que eu tive, de autoestima baixa, era tudo aqui, ó. E quando eu comecei, é incrível como hoje eu sinto, assim, um poder, uma autoestima, uma coisa boa, assim, sabe? É muito bom. E o estudo para concurso me proporcionou isso. Não existe mais autossabotagem, né? Porque sabotagem tem o tempo inteiro, assim, não se policiar, arrebenta, ainda mais na prova oral, né? Você que tá na prova oral agora. Sim. Pô, assim, eu tenho seguidores que mandam mensagem e que não estão na turma. E o que a gente mais percebe é o pânico. É a gente desesperada, a gente entrando em parafuso. Ansiedade. A gente falando, eu não vou, professor, eu vou faltar no dia da minha vida. Pô, chegou até aqui. Não, jamais, gente, sabotagem, Deus, sabotagem. Agora, você então, nessa fase, você estudava por videoaula, ia anotando. Com barulho, com tudo. Isso. E aí, era só à noite? Só à noite. Só que aí, o que eu comecei a ver? Não vai rolar só à noite. Eu vou ter que dar um jeito de estudar durante o dia. Comprei aqueles fones Bluetooth. E aí, como eu sou uma pessoa que precisa anotar, sinestésica, né? Que fala, eu tive que reformular, eu tive que readaptar o meu processo de aprendizagem. Eu tive que começar a aprender só por ouvir. Então, o Pedro já chegou numa fase que já tava andando, pegando tudo e regaçando tudo, graças a Deus, né? Saúde. Mas queria ir pra rua, né? Então, eu moro no condomínio, então tem parque, tem... Então, eu saía com ele, foninho. E ouvindo as videoaulas. E ouvindo, parava, montava meu material, flashcards. E, inclusive, né, até explicar, pessoal, né? Você é aluna da academia e depois você migrou e entrou pro Elite DP também, né? Isso. Que é o curso do Diego que tem o método de estudos do trilho da aprovação. E lá, inclusive, você fala sobre isso, né? Essa questão de estudo em circunstâncias adversas, né? Porque, assim, de verdade, quem tem uma rotina limpinha? Assim, difícil. Tem gente que às vezes nasceu privilegiado, numa família de rico. Eu tive colegas que eram filhos de desembargadores, só que eles não estudavam, né? Aí foi o extremo oposto. Mas quando eles estudavam, beleza, era o dia inteiro, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. E qual que é o problema do concurseiro que se sabota? Ele espera a hora cheia. Quando tiver hora cheia, quando não tiver interrupção, quando os passarinhos estiverem cantando na janela... Esquece, não vai ter. Então você estudava... Você readequou a forma de você absorver o conteúdo. E aí eu estudava por mais horas. Não conseguia cronometrar o tempo, mas eu tava sempre estudando. E você sentiu que você conseguiu aprender melhor ouvindo depois? O cérebro se adequa. E é incrível que hoje parece que eu só quero ficar ouvindo, sabe? Então é um mito esse negócio, né? Que o pessoal acha que só aprende de um jeito, né? Não aprende, é mito, gente. É mito. E ainda eu ouço hoje professores falando, não, você tem que aceitar a mudança. Claro, gente, se você tiver esse privilégio, mas se não, você quer ser polícia, você adapta, cara. Você quer, vai. Tem estudos científicos que falam sobre isso, né? Questão do sinestésico. Eu sou sinestésico. Não é. É que, na verdade, a pessoa que escreve, ela tem um pouquinho do estudativo. Sim. Então, o pouquinho que ela tem, já sente um pouco mais, ela acha que ela é daquele jeito, como se ela fosse uma outra espécie de ser humano. Não, todo mundo é igual. Só que ela desenvolveu mais aquela capacidade. Sim. Quando a gente começa a forçar um pouco a barra, você falou da audição. Eu, por exemplo, não conseguia ler no ônibus. Eu dava ânsia de vômito. Né? Pô, você tá lendo aqui e aqui tudo correndo na visão periférica. Só que depois do quinto, sexto dia, acabou. Então, tudo é adaptação, não tem jeito. Aí, você teve que, pegar qualquer horáriozinho livre e aproveitar ali, né? Sim. Aí começou a surgir o quê? A procrastinação. Por quê? Já fui pra rua, estudei e tal, cheguei. Quando ele ia dormir, que tem a sonequinha, 2 horas de soneca. Poxa, dava pra eu estudar. Eu ia deitar. E dormir também. Aí depois vinha o peso. Mas eu devia ter estudado. Então, assim, até você ir se adaptando. Então, assim, eu estudava em todo momento. Claro, até depois você ir se adaptando. Não, eu preciso estudar. Então, às vezes ele dormia, eu ia estudar. Aí, por exemplo, lavar louça. Gente, por várias vezes, lavar louça ouvindo videoaula. Banho é normal. Super normal pra mim. O marido brigava. Esse celular, esse cair, eu não vou dar outro. Tudo bem. Deixa quando eu passar na polícia, eu compro pra mim. E ficava lá ouvindo. Tomando banho, tal coisa, legal. Gente, aproveitava todo mundo. Então, assim, eu peguei vício em estudar. Falei pro Robert e pro Ramon. Falei, gente, depois que eu passar na prova oral, que eu virar investigador, o que eu vou estudar agora? Eu peguei vício em estudar, é normal? Não, depende. Tem gente que cria gosto. Eu criei gosto em estudar, tipo, eu virei professor depois que eu fui passando. Eu falei, o que eu vou fazer depois que eu passar? Isso é muito louco, tipo, a força do hábito, né, cara? Você depois, lógico, tem aquele primeiros passos ali, aquele primeiro mês, primeiras semanas, que é muito difícil, né? Mas depois parece que entra no automático, tem gente que desiste nessa etapa. Falta. Tem gente que já começa a ver a dificuldade, já desiste. Vários desistiram. Porque eu tava em vários grupos e a galera... não, porque eu trabalho o dia todo, eu sou cabeleireiro. Cara, vai ouvindo enquanto você corta o cabelo. Cara, o pessoal desistiu, assim, do sonho, entendeu? Do sonho, Acho que depende muito da mentalidade. Também. Porque tem gente que começa e até passa.
Mas a pessoa desde o início aceitou que ia ser um calvário o processo de estudar para concurso público. Então, depois que passou, criou ranço pelos estudos. Sim. Então, às vezes demora muito mais para passar. Para quem entende que dá para criar um certo prazer e cria esse prazer, acabou, não para mais. Eu confesso que a gente chega uma hora que igual, a gente já tá agora indo pra prova oral, chega um momento que você precisa dar uma pausa, Cansa, uns 2 dias, fala, nossa, tô cansada. Só que depois retoma aquele gás de novo. Então, assim, é o vício de estudar mesmo, de estar sempre revisando, olhando o Anki, vendo alguma coisa. Eu acho que isso é... A vantagem que depois que você passa pro cargo dos seus sonhos é que você vai estudar só aquilo que você quer. É verdade. Aí você otimiza ainda mais a evolução na parte intelectual. É verdade. Então, mas essa parte realmente depende muito de mentalidade mesmo. Aí, você falou que quando seu filho cochilava, às vezes, a sua procrastinação, então, era cochilar. Isso não é procrastinação, não sei se você sabe, mas você tá recuperando energia. Eu falava, que delícia. Procrastinação não fazer nada. Poxa, e a noite eu ia ter que acordar, então acho que era isso, né? Era cansaço mesmo, né? Só que aí era um momento que eu tinha silêncio, né? Mas o seu filho dormia à noite, regularmente, ou ele acordava? Ele dormia, só que aí tem aquelas fases dos saltos, né? Que ele fica aí acordando. Ele acordava e tal. Mas o Pedro sempre dormiu bem. Porque eu sei como é que é isso. A minha esposa, quando eu vejo meus filhos dormindo, tipo, à tarde, aí eu falo, vai cochilar, você tá cansada, tal, o quê? É agora que eu vou arrumar não sei o quê, fazer isso. É isso. Não tem como, pra mulher que é mãe é verdade, quase impossível, né?